Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Open Mind Talks. Eu sou Lúcio Júnior, sou CEO do Open Mind Brasil e tenho o prazer de receber aqui membros do Open Mind, diretores e presidentes de grandes empresas contando a sua história. Hoje eu tenho um convidado muito especial, um membro fundador aqui da nossa rede Open Mind, que é o Arthur Lavieri. Ele é CEO da Tecnogera e ele vai bater um papo aqui comigo falando de carreira, falando de energia, falando de governança, falando sobre liderança. Então, se liga aí que está começando mais um Open Mind Talks. Open Mind Talks com Lúcio Júnior. Olá, pessoal! Mais um episódio do Open Mind Talks começando agora. Sejam muito bem-vindos. Open Mind Talks, que você já sabe, se você já assistiu algum dos nossos episódios, é um canal de comunicação do Open Mind Brasil. Eu sou Lúcio Júnior, sou CEO e fundador do Open Mind Brasil e tenho o privilégio de contar com mais de 800 aliados. Assim eu posso dizer aliados, amigos, pessoas com as quais a gente pode contar. Afinal de contas, o Open Mind tem o propósito de reunir grandes líderes para que essas pessoas troquem experiência e também se ajudem, né? Nós somos uma grande confraria. E aqui no Open Mind Talks a gente recebe essas pessoas para contar a sua história e outros se inspirar. Se você está entrando pela primeira vez, nos siga aí nas redes sociais, a gente está no LinkedIn, nós estamos no Instagram, a gente está no YouTube. E lá você vai ter muito conteúdo de altíssimo nível aqui para poder conhecer, né, a nossa rede. E se você quer saber um pouco mais sobre o Open Mind, é só acessar o nosso site, é openmindbrasil.com. E lá você vai saber como se tornar, quais são os critérios para você se tornar um Open Mind. Tem um surveyzinho, tem uma pesquisa lá para você se submeter a uma candidatura para se juntar a esses mais de 800 diretores e presidentes de grandes empresas. Bom, hoje nós vamos conversar aqui sobre liderança. Nós vamos conversar com uma pessoa muito especial para a nossa rede. Eu estou tendo o privilégio de, nos últimos episódios, trazer membros fundadores do Open Mind. Pessoas que lá atrás, há quase 4 anos atrás, apostaram num estranho, com uma proposta de conectar pessoas, com uma proposta de compartilhar conhecimento, e nós conseguimos nos ajudar a passar por um período, talvez dos mais difíceis da história moderna, que foi a pandemia. Nós enfrentamos esse momento juntos e a gente continua junto aqui, graças a pessoas como essa, que está aqui na minha frente, o Arthur Lavieri. Ele vai contar a sua história aqui hoje. O Arthur, ele é CEO da Tecnogera e um grande parceiro do Open Mind. Seja muito bem-vindo aí, Arthur. Obrigado por me receber aqui hoje, Lúcio. Uma satisfação. Eu que fico muito, muito feliz, né? Você acompanhou essa jornada do Open Mind, nós também acompanhamos aí a sua jornada, que ao longo desse período teve uma transição e está aí como CEO da Tecnogera. Já há quanto tempo você está à frente da Tecnogera? Vou fazer um ano agora de Tecnogera como CEO em janeiro, né? Mas já estou com ele já há um ano e meio, né? Porque é um caso interessante, né? Eu comecei como conselheiro lá e Olha, depois fui convidado para ser CEO. É um pouco na contramão do que a gente vê no mercado. Quem sabe a gente pode até explorar isso e contar um pouquinho desse fato aqui para o eu pessoal. quero sim que a gente fale sobre isso. Afinal de contas, a nossa audiência aqui, ela é formada também, em sua maioria, por diretores e presidentes de empresas. E a gente sabe que esse ponto que você tocou, conselho, é a visão de futuro da grande maioria dessas pessoas. Então eu quero sim que em algum momento aqui da nossa conversa você fale como surgiu essa oportunidade para você se tornar conselheiro e vamos também passar um pouco dessa visão de cauda longa, né? Como que as coisas estão interligadas. Você foi como conselheiro e de conselheiro virou CEO, né? É muito legal isso. Bom, pessoal, a gente tem aqui como hábito formalidade aqui, né? E eu acho que isso é interessante para vocês conhecerem o nosso convidado, de eu fazer uma apresentação formal, né? Uma mini bio aqui do Arthur. Arthur, se você me permitir, eu vou fazer aqui uma leitura da sua mini Por bio. favor. O Arthur Lavieri
Ele tem 30 anos de experiência profissional, grande parte deles em posições de liderança em empresas globais e brasileiras, como Siemens, PPC e Energisa. Construiu sua primeira grande parte da carreira na Siemens, percorrendo diversas áreas e funções, como vendas, aplicação técnica, marketing, exportação, gerenciamento de projetos e gestão geral em diferentes locais: Alemanha, Bolívia, Chile, Brasil e Estados Unidos. Ele é engenheiro eletricista de formação, possui pós-graduação em administração industrial e vários cursos de especialização e MBA em gestão executiva. Desde 2018 tem aprofundado aí seus estudos com cursos e experiências relacionadas à governança corporativa. Então, Arthur, parabéns aí pelo seu currículo. As pessoas aqui estão conhecendo a sua mini bio, mas nesse podcast aqui as pessoas também têm uma oportunidade de conhecer o ser humano por detrás do crachá. Então eu queria que você começasse contando para nós aqui, você antes dessa história toda aqui, né? Antes de todo esse currículo profissional, como foi a sua infância? Você nasceu aonde? Você é filho de quem? Você tem filho? É casado? O que que você gosta de fazer quando você não é executivo? Obrigado, Lúcio. Eu sou paulista, nascido e criado em São Paulo, né? Estou com 53 anos agora, nascido numa classe média. Eu sou júnior também, né? Eu sou Arthur Lavieri Júnior, né? Meu pai Júnior, Xará. é só um xará, né? Então, meu pai Arthur, minha mãe Ângela, né? Meu pai de São Paulo, minha mãe de Minas Gerais, então eu costumo dizer que eu sou 50% bom, né? Mas deixo no ar qual que é esse 50%, já que minha mãe é mineira, né? E classe média de São Paulo. Os meus avós 100% italianos, então metade Sicília, metade Calábria, então uma família de classe média de origem puramente italiana, né? Você é de qual região? Hoje, mas a sua infância foi em qual região de São Sempre Paulo? na Zona Sul. Zona Sul? Sempre na Zona Sul, nascido e criado na Zona Sul. Meu pai já purão do Bexiga, Bexiga. né? Quando você falou italiano, eu imaginei que fosse para aquelas bandas ali. Bem puro do Bexiga. E a minha mãe, né, nascida e criada em Belo Horizonte, mas o grosso mesmo da família em É Ouro mesmo, Preto. cara. Não lembrava de você de ter falado que a sua mãe é de BH, Só não. que minha mãe, coitada, foi sequestrada, né, pelo meu pai, né, que se apaixonaram lá numa viagem dele, foi sequestrada, foi trazida para cá. E eu acho que nos últimos 50 anos, se ela voltou para Belo Horizonte 3, 4 vezes, foi muito. Você tem cidadania italiana? Não, eu não tenho cidadania italiana, Legal. né, não tenho, né, e não, Depois eu vou te indicar um cara aí é, para te ajudar, membro do Open Mind também. porque eu vivi bastante tempo fora do país, né, e sempre, vou tirar a cidadania, mas como eu nunca tive nenhuma dificuldade, nas vezes que eu fui delegado para fora do país, né, sempre pelas empresas que eu trabalhei, acabei, acho que por Nunca foi preguiça, qualquer coisa, prioridade. nunca foi Mas prioridade. isso é uma herança, hein, para os É, seus é filhos. uma herança. Eu não tenho filhos, né? Ah, você não tem Eu não filhos. tenho filhos, né? Eu tenho, só que eles são todos de quatro patas, né? Eu tenho 12 animais 12? adotados morando hoje comigo, né? Que 7 legal, cachorros cara. e 5 gatos. Como a minha esposa e eu não tivemos filhos, a gente tem essa paixão. Olha que Então, legal. desde que a gente voltou para o Brasil, depois eu conto mais que isso, um pouco mais sobre isso, mas desde que a gente voltou para o Brasil em 2005, a gente passou a adotar, né? Então, a gente ajuda, né, a adoção de alguns, mas muitos ficam conosco. Então, morando conosco, já tivemos 30. E quando eu falo morando, é porque nós adotamos. Mas autor de 30 de uma vez? Não, não, no total. Ah, tá. Hoje eu tenho 12. Nossa. Neste momento eu tenho 12. 7 cachorros e 5 gatos, né? E a gente gosta muito de adotar aqueles que tiveram um pouco mais de problema, que são, sabe, tiveram um pouco mais de rejeição, né? Então é muito divertido. Eu costumo falar que na minha casa não tem problema de depressão. Se tiver depressão, Lúcio, você fala assim, Arthur, vou dar uma passada na sua casa por 5 minutos. Você vai na minha casa e você deita no chão por 1 minuto. Se depois desse minuto você ainda estiver deprimido, cara, é impossível. Mas você mora em casa ou Moro em apartamento? casa, moro em É, casa, não moro em dá. Jundiaí. Moro em Não dá para Jundiaí. ter 12 cachorros no Não, não apartamento. dá. E é tudo preparadinho para eles, né? São nossos filhos mesmo, Que de legal, verdade. cara. É. Que legal. Mas então a gente já sabe uma paixão sua que é animais, né? Muito. E qual o hobby? Qual o seu hobby? Cara, eu gosto muito de ler, eu sou ávido leitor de um tudo, né? Então, geralmente, e até para manter um pouco do inglês, né? Em treinamento, é uma coisa que eu aprendi com um professor meu lá atrás, eu faço muito, né? Sempre um livro em inglês, de qualquer assunto que você puder imaginar, vou desde religião, gosto muito de biografia, herdei isso da minha mãe, né? Minha mãe, ela lê provavelmente até hoje, 2, 3, 4 livros por mês. Eu não consigo chegar a tanto, mas pelo menos um por mês eu consigo ler. E ela é uma das poucas pessoas que eu conheci quando eu era criança. Eu lembro e falei, nossa, como é que minha mãe aguenta ler biografia? Coisa mais chata. E eis-me aqui, né? Que já há uns 10 anos eu compro muito livro e aquelas biografias grandes, sabe?
Benjamin Franklin, Thomas Jefferson, né? Duque de Caxias, né? E tenho me encantado muito com isso. Mas geralmente eu vou nisso, vou em ficção e vou em outros, tá? Mas isso é legal, porque eu falei isso aqui no começo do programa. Através da história de sucesso de outras pessoas, a gente acaba Com se certeza. inspirando, né? Dando um clique de alguma coisa. Pô, olha que legal que o Arthur está fazendo. Então você aqui não está escrevendo um livro, mas você está contando a história da sua vida aí também, né? Exatamente. Né, então tem esse hobby, e o que eu preciso fazer muito, e, aliás, eu morro de vergonha quando eu vejo lá no Open Mind os nossos amigos esportistas, né? É fazer um pouco mais esporte. A única coisa que eu faço é caminhar 2 vezes por semana e olhe lá para tentar manter, né? Mas eu precisava fazer isso Mas tá como em hobby. forma. E o vinho? Gosta de um vinho? Gosto de um vinho, mas eu maneiro muito, né? Eu tive quase que um princípio de diverticulite há mais ou menos 2 anos e eu, álcool, etc., mesmo em pequenas quantidades, eu segurei bastante. Toma cuidado, né? Uhum. Mas o pessoal aqui da minha equipe de comunicação me contou também um pouco da sua história aí com seus pais, que os seus pais também eles fomentaram muito a questão da educação, né? Da questão eh, da escola, de toda a sua formação mesmo Uhum. teórica, né? Como que isso influenciou a sua vida profissional? O meu pai não fala muito sobre isso, sabe? Meu pai tá bem, de saúde, mora em Santos, né? Junto com minha mãe, mora na frente do aquário lá de Santos. Era um sonho dele, quando ele se aposentasse, ir para Santos, e realmente uma cidade muito boa para aposentado. Mas meu pai é muito marcado pela infância dele. Ele, aos 14 anos, ele viu o pai dele ser acamado. E até o fim da vida, 3 anos depois, ele praticamente viu um pai acamado, e ele, entre 14 e 17 anos, teve que assumir uma liderança da casa. Era a irmã dele, minha tia, e a minha avó, que já se foi, né? E ele teve que assumir isso, e para isso ele foi começar a trabalhar da maneira como Deus permitia. Gostava muito de química, entrou em laboratórios, né, de farmacêuticos e fez carreira nisso, fez uma carreira muito bem sucedida. Mas os primeiros anos, pelo que ele conta, foram anos muito, muito Seu pai era duros. executivo, então, Ele chegou a ser gerente de planta, de né? planta, Nunca chegou em nível de diretoria, mas foi gerente de plantas. Então, sim, foi um executivo. de qual E, laboratório? o último dele foi a Dow Química, Ah, legal. né? E então ele fez uma boa carreira, etc. Mas você percebe que foi uma vida muito sofrida no começo, né? Turnos noturnos, 2 empregos, né? Então laboratório durante uma parte do dia e fábrica de tintas num outro período, né? Ele é muito reservado para falar sobre isso. Mas o que eu percebo é que ele imprimiu isso em mim e nas minhas. Eu tenho 2 irmãs, né? Uma 2 anos mais nova que mora nos Estados Unidos já há quase 10 anos, né? E uma que mora aqui em São Paulo, que é mãe dos meus sobrinhos, né? Eu tenho dois sobrinhos que ela nos deu. E ele sempre imprimiu muito esse tema do estudo, né? Sempre não vamos depender de ninguém, não dependam da gente, não dependam dos outros. Frases do tipo, não tem herança aqui, né? Vamos se fazer. E foi isso mesmo, sabe? E a minha mãe também, como é muito letrada, pedagoga, nunca exerceu, mas é pedagoga, né? Acho que Minha tem, mãe é pedagoga também. então, isso acaba É. influenciando, né? Porque o cuidado com o estudo dos filhos, etc., a cobrança, né? Eu sou de uma geração que não tinha mesada se não tivesse uma nota XYZ, não podia sair com os amigos sem uma nota XYZ. Então, era uma coisa assim muito vinculada ao desempenho escolar, quer seja nas notas, quer seja inclusive nas atitudes, no comportamento, etc. Eu acho que essa foi uma grande influência, né? E para as minhas irmãs também, né? Todos nós seguimos caminhos assim similares, baseados assim no estudo e conseguir as coisas, né, através da sua própria carreira. Acho que foi, eu devo muito a eles por conta disso. E você se tornou engenheiro por influência do seu pai e de sua mãe, Não, não? pelo contrário. A minha mãe sempre falava, meu sonho é que você seja médico. E eu, como bom engenheiro, eu não posso ver sangue, né? Então, isso está em mim, né? Eu não posso ver sangue, né? Se você começar a se cortar o dedo aqui, provavelmente em 10 minutos a minha pressão cai e eu passo mal aqui, né? Então, eu sou realmente um engenheiro legítimo de coração, né? Então, mas eu sempre gostei de computação. Quando num concurso de escola, eu ganhei o meu primeiro computadorzinho para programar, e depois meu pai também me deu um TK-85, que o pessoal nem vai saber o que que é, tem que olhar no Google para ver o que que é um TK-85, que era um que programava, eu era autodidata, molequinho, né? Nerd, como dizem hoje, na época a gente não usava essa palavra, né? Usava uma palavra mais feia, né? Que era o CDF, né? E ficava lá programando no final de semana, brincando, em televisão preto e branca, né? Então sempre gostei.
E o meu pai era muito claro, falou assim, olha, eu não vou ter dinheiro para pagar uma faculdade privada para você, para suas irmãs, etc. Então vamos fazer de tudo que a gente pode, tanto que no colegial a gente sempre prestava os concursos para bolsas, né? Então praticamente o meu colegial inteiro, como eu estudava bastante e tinha boas notas, foi 50, 75% de bolsa em escola particular, justamente por causa dessa, vamos dizer, desse dever que a gente tinha para fazer isso, né? Você é um cara disciplinado? Ah, tinha que ser, e eu acho que eu sou. O pessoal fala que eu sou coxinha, né? Que é o novo nome para isso, né? Mas sim, eu sou um cara disciplinado. E aí, cara, eu queria muito entrar em computação. E naquela época, estou falando para vocês aqui de 1987, né? Cara, tinha dois grandes ícones no Brasil para engenharia de computação. Era a Poli na USP e a Unicamp, né? E foi para isso que eu fui para as cabeças. Ganhei uma bolsa também e o meu tio me ajudou com outro pedaço no Ângulo Latino, acho que existe até hoje, Sim, sim. escola de preparação, né, para cursinho, fazia nos sábados o dia inteiro, e consegui entrar na Poli, na USP. E os 3 primeiros anos da Poli são anos meio que básicos para engenharia elétrica. Uhum. Você realmente opta pelo aquilo que você vai ser como engenheiro, né? Engenharia de potência, usinas, né? Computação, telecomunicações, no quarto ou no quinto ano, né? E até o terceiro ano, então, era um negócio meio básico e eu comecei a perder o encanto pela computação, né? Naquele momento. E conversando com os colegas, conversando com os mais velhos, e comecei a me encantar cada vez mais pelo tema de energia, usinas, subestações, né? E que, para minha sorte, estavam ficando cada vez menos sexy naquela época, ou seja, menos concorrência. Todo mundo só falava de telecomunicações, era o boom das telecomunicações no Brasil, e o pessoal só fala de telecomunicações e computação. E aí eu falei, não, eu vou para energia, né? E foi isso que aconteceu, né? No quarto ano eu consegui entrar em energia e sou engenheiro elétrico formado com a ênfase em energia. E você, você também é a boa definição daquele termo lifelong learning, né? Você ultimamente tem investido bastante em estudos de governança e também de sustentabilidade, né? Como que na sua visão esses dois assuntos eles se unem? É. Antes eu tenho que fazer um agradecimento, né? A gente nem falou sobre isso, eu já estou casado há mais de 20 anos com a dona Simone, uma dentista, que abdicou em boa parte da carreira dela, né, para me acompanhar. Para você ter uma ideia, um mês depois que a gente casou, a gente se mudou para os Estados Unidos. Ela não falava inglês, para vocês terem uma ideia, né? Ela foi aprender inglês em escola para estrangeiro, patrocinada por igrejas na Carolina do Norte, né? E ela sempre apoiou muito esse viés de não basta estar empregado, tem que continuar estudando, tem que continuar procurando as coisas, etc. Eu agradeço muito a ela. Eu espero que depois ela assista isso aqui e veja que eu estou agradecendo mesmo, Oh, né? legal, É, esse aí vai dar um corte para Simone. tem que fazer um corte para Simone. Não, mas eu agradeço mesmo porque, cara, você é casado também, É. sem o apoio familiar é absolutamente impossível, né? A carreira, Júnior, eu queria até dar um ponto para trás, Lúcio, ela foi muito rápida, porque eu comecei na Siemens, né? E depois a gente pode falar um pouco mais de detalhes, mas em menos de 6, 7 anos que eu estava na Siemens, eu já tinha me tornado gerente geral, né? Na minha época, eu era o mais novo gerente geral da Siemens. Com quantos anos? Eu estava com 28, né? Bem novo. Então, bem novo. E foi assim, na sequência de eu ter voltado de um ano e meio na Alemanha, né? Que também foi outra coisa que eu acho que você vai querer explorar depois e que eu recomendo para todo mundo, porque não é só na carreira que dá um grande impulso. É na cabeça, é na cultura, é na tolerância, é um monte de coisa quando você... Eu tive a oportunidade de sair 5 vezes do Brasil, né? Essa foi a principal e a mais desafiadora delas, com certeza até por conta do idioma e da cultura, né? Então, a carreira, ela foi muito rápida, né, para até chegar a gerente geral e depois chegar à diretoria, vice-presidente, sair da Siemens, virar CEO. No começo, para ser muito sincero para você, o estudo era para compensar a falta de experiência, principalmente. Eu sentia muita necessidade, eu entrava em discussões com clientes, com pares, etc. E aí, talvez por uma debilidade, não sei, eu sentia que faltava experiência. E faltava mesmo, até tempo de vida faltava, né? Sabe? Tem coisas que você precisa começar de alguma outra forma. E eu não parei um minuto de estudar. Eu já emendei a primeira pós-graduação com a faculdade, né? Então, administração industrial. E por que administração industrial? Porque eu me vi gerente geral. Eu já era gerente
né, com pouco tempo depois que eu tinha me formado, e eu começava a discutir temas industriais, sendo corresponsável por uma pequena fábrica dentro da Siemens, e onde eu via que eu não tinha capacidade de tocar aquilo, e muitas vezes com colaboradores com muito mais experiência e muito mais velhos, né? Hoje isso é menos, me parece que hoje isso é menos agudo, mas na época era bastante agudo, né? Então, e aí um estudo foi puxando o outro. Eu gosto de estudar, eu acho que faz falta. Ah, tenho dificuldade hoje, mais é com o estudo virtual. Né? Há 2 meses atrás eu fiz o meu primeiro curso 100% virtual, que foi Inteligência Artificial para Líderes, na Northwestern University. Interessante, hein? É muito legal, é uma coisa que eu, de novo, tá vendo? Eu sinto falta. Comecei a entrar em reuniões, comecei a falar do tema, comecei a ler sobre o tema. Falei, gente, eu não conheço nada disso, né? Li 2 livros, não foi suficiente. Ganhei um belo desconto, porque eu fiz um pós-MBA na Northwestern University, e aí eu fiz o meu primeiro 100% virtual, né? Ele é virtual com aulas gravadas e com aulas presenciais virtuais, vamos falar assim. Mas eu sou daquela geração que gosta mesmo de uma sala de aula, sabe? O Gosto da sala contato. de aula, saudade aí do pré-pandemia. Quando eu fiz a certificação do IBGC, por exemplo, Sim. conselheiro, cara, 50, 60 pessoas numa sala, né? Quinta, sexta e um pedaço do sábado, né? Discussões olho no olho, muito pouca coisa virtual. Eu gostava muito disso. Então, acho que uma coisa puxou a outra, sabe? Assim, em termos de vamos evoluir, tem que ser curioso, tem que ter a preocupação de estudar, né? Esse curso mesmo de 1 mês atrás, Lúcio, o que eu aprendi no primeiro dia de aula foi mais do que eu tinha escutado em todas as conversas que eu tinha tido sobre inteligência artificial, né? E não estou falando aqui da parte técnica, estou falando da parte de aplicação mesmo, né? E eu prezo muito por isso. E falo isso para os meus colaboradores de qualquer idade, né? Cara, estuda, vai atrás, olha, a gente fica muitas vezes no achismo. Eu achava um monte de coisa sobre esse tema específico. Como eu falei besteira? Meu Deus do céu. Né? Você precisa, sabe, É que te verdade. ajudem. A inteligência artificial é um tema que parece ser novo, né? Que de 5 anos para cá vem se falando mais, mas é um tema que surgiu há 13 anos atrás. 2010 Uhum. começou a se falar no mundo em inteligência artificial, né? A própria IBM aí com o Watson, dentre outras funcionalidades que hoje nós vemos aí. Mas realmente, a gente tem que aprofundar para poder falar pelo menos até a página 15. Uhum. E esse é o papel do conselheiro, né? Não é você ser especialista em finanças apenas, entender de finanças, ou entender de marketing, ou entender de pessoas. Você tem que conhecer de todos os principais temas da governança que estão no momento. Mas como que você vê essa questão da sustentabilidade e da governança se fundindo? Cara, nesse ponto aí dos conselhos, o que aconteceu foi que em 2014, 2015, eu também entrei por um outro viés. Eu comecei a participar de reuniões de conselho, eu como CEO, né? E comecei a perceber que já se falava muito em governança, estava começando a se falar em sustentabilidade, as reuniões cada vez mais tendo que falar sobre estratégia e do mundo mudando cada vez mais rápido, e tentando, inclusive, equilibrar isso que você acabou de falar. Como é que eu sou ágil, como é que eu ganho dinheiro, como é que eu tenho governança, como é que eu tenho ética, como é que eu tenho sustentabilidade. E alguns conselhos nos quais eu participava, especialmente conselhos de alguns investidores, etc., eu percebia que eles não estavam trazendo essa preocupação ou esse viés. Era todo financeiro. E aí, conversando com alguns colegas, eu sempre tive amigos mais velhos, né? 5, 10 anos mais velhos. E alguns estavam experimentando já os primeiros cursos, mas já pensando na cauda longa que você falou, Uhum. né? Eu ainda não estava nesse momento teoricamente. Eu não acho que existe momento para isso. Mas naquele momento não era o que já se falava da cauda longa, etc. Eu falei, vou começar a fazer esses cursos, na verdade, porque eu quero entender o outro lado. Eu quero entender o que está se falando nas reuniões de conselho, o que está se falando nos boardrooms, Para você se né? posicionar enquanto Para eu me CEO. posicionar e para eu também, pode até ser que tenha uma cauda longa na frente, acabou acontecendo até mais cedo do que eu esperava, mas, cara, para entender e poder argumentar, né? Eu fiz um na SPM, gostei, fiz um inclusive de governança familiar, que é bem interessante do ponto de vista, né, de debater sucessão, conflitos, questões muito inerentes ao familiar. Depois eu fiz um mais generalista na GV, e aí eu falei, pô, eu tô gostando muito disso, e fui para o IBGC, onde eu fiz o principal, né, o de formação de conselheiros mesmo,
Depois desse, eu fiz mais 3 ou 4 complementares, muito interessantes, porque a visão que você tem do conselho é justamente essa do futuro, da sustentabilidade, de lembrar que você não é um executivo, mas você tem que ajudar os executivos a pensarem nessas outras dimensões. Então, dos cursos do IBGC foi segurança cibernética para conselheiros, né? Cara, é um approach, né? É uma forma de olhar o tema que você sai completamente da técnica. E você vai juntando a estratégia e a administração de riscos, né? Para você, por um lado, desafiar e, por outro lado, você ajudar a empresa na qual você está, fazendo as perguntas que você também é obrigado a fazer como conselheiro, quando você olha o pilar de governança, quando você olha o pilar de controles, né? E aí, sendo CEO, e é o meu caso hoje, né? Hoje eu sou CEO da Tecnogera, né? Que é hoje a empresa líder, né? Em segurança energética flexível. Podemos até falar um pouco mais sobre isso. O assunto está muito em voga, Sim, especialmente de um mês para cá, ganhando, né? né? De um mês para cá, podemos falar um pouquinho sobre isso. Mas hoje eu sou CEO da Tecnogera e eu sou conselheiro do Grupo Unitar, que é um business de distribuição de bombas, de equipamento para a linha amarela, etc., né? E eu vejo muito isso, né? As dificuldades que o CEO tem, inclusive frente ao conselho, né? Em muitos casos. E do outro lado, só que na minha vida é concomitante isso, né? Que nem amanhã de manhã eu tenho uma reunião de conselho no Grupo Unitar. Então você vê, eu estava até agora, meia hora atrás, como CEO da Tecnogera, com uma cabeça, com um chapéu, e amanhã eu tenho que inverter esse chapéu para ajudar o CEO do Grupo Unitar, né? E me conta como que surgiu essa oportunidade, como a primeira oportunidade como conselheiro, porque isso, mais uma vez, né, é um tema que interessa a muitos que estão aqui assistindo ou ouvindo Uhum. esse podcast. E até, pessoal, quem está chegando agora aí, né, pegando pela metade aqui a nossa apresentação, eu estou com o Arthur Lavieri, o Arthur, ele é CEO da Tecnogera e ele também é conselheiro, né? Então ele está aqui contando a sua experiência e eu gostaria que o nosso público aqui, através dessa sua experiência, né? Você falou da preparação, foi lá, fez uma série de formações, né? Que inclusive no Open Mind nós temos uma formação de conselhos consultivos. A nossa próxima turma vai começar agora em março. Então, quem tiver interesse aí pode entrar no nosso site aí, vai ter maiores informações. Mas eu queria saber como que começou, como surgiu a primeira oportunidade. E é curioso porque eu acho que você está fundindo, né, de maneira visionária, e não é porque eu estou aqui na sua frente, as duas coisas mais importantes que eu acho para quem está indo para essa carreira, porque é o networking, Sim. Open Mind é isso na veia, né, e é a formação. Porque desde a primeira, que foi pro bono, que foi na Associação Brasileira dos Consumidores de Energia, Gás e Eletricidade, essa foi por muito tempo pro bono. Foi uma indicação, né? Comecei como indicado ali, fui conversar com os mantenedores, por sendo uma associação, não eram acionistas, eram mantenedores, acabei sendo aprovado, mas era um pro bono. E eu quis fazer realmente para ganhar a experiência. E aí também lá tem o contrário, né? Tem o network. Então foi indicação a primeira. A segunda também, que foi num conselho consultivo de uma empresa, uma boutique de hunting aqui do Brasil, também foi indicação, né? Então foi em conversas, batendo papo, ajudando pessoas. E aí um belo dia o fundador virou para mim e falou assim, cara, você não quer vir me ajudar como conselheiro? Eu preciso formar um conselho primeiro, né? E eu preciso de alguém que conheça um pouquinho mais de energia para me ajudar, porque eu vou começar a formar verticais e vou começar a expandir essa boutique, né? Então, também foi indicação. E foi pro bono? Essa não foi pro bono. Essa já não foi pro bono, foi a primeira que era remunerada, né? Você não precisa falar o acordo que você tinha lá, mas na sua visão, qual é hoje uma remuneração para um conselheiro iniciante? Conselheiro iniciante hoje. Depois do pro bono, né? Lógico. Conselheiro iniciante hoje consultivo, a gente pensando numa carga normal hoje, que é de 4 a 8 horas, eu tenho visto muito e conversado muito com os meus colegas que já estão trilhando isso, tá na faixa de R$ 5.000. É Uhum. isso que eu tenho visto, Por 4 a 8 horas mês. 4 a 8 horas, né? E tem muito acordo hoje que é do tipo 4 horas presenciais e 4 horas à disposição, ou com trabalhos remotos, ou em comitês, né? Tem muita gente já está adotando a prática dos comitês nos conselhos consultivos.
que eu acho uma excelente prática, diga-se de passagem, fica mais produtivo com alguns dos outros executivos, né? E vai evoluindo. Eu também conheço casos de R$ 40.000 no consultivo, né? Então, eu tenho um amigo, inclusive, que ele ganha R$ 40.000 num conselho consultivo. Ele está numa outra liga, com uma outra experiência e está aportando, né, o nome dele nisso, com muito peso. Mas acho que R$ 5.000 é o que eu tenho mais visto. E em conselho de administração, eu, eu tenho visto variar entre 13 e R$ 20.000, né? Mas a carga horária é maior. Geralmente 16 horas, Uhum. né? Mas também tenho visto muita hibridização e tenho visto muito disso, ó. O comitê é separado, são horas mais flexíveis, pode ser à noite, né? Eu mesmo, nesse que eu sou consultivo hoje, a gente tem atividade no sábado. Obviamente tem que se conversar antes, mas a gente tem atividade no sábado para ajudar os executivos e vice-versa. Uhum. Não é tão problemático assim. Mas ó, teve essa, depois numa grande multinacional, também alemã, de quadros elétricos, foi por indicação também, né? Um conselheiro que estava lá me conhecia, achou que eu podia aportar o conhecimento que era necessário do mercado de energia e comitê de RH, pasme você, né? Ele tinha acompanhado um trabalho que eu tinha feito junto com uma outra equipe na Siemens, né? E de formação de governança de RH. E estruturação de plano de carreira, utilização dos métodos, né, para você dar o feedback, como é que você estruturava plano de sucessão, né, imediato, até 2 anos, até 5 anos, plano emergencial, que eu vejo muito pouca empresa falando sobre isso, né? Então, o Lúcio ganha na loteria, amanhã ele fala, não vou mais ficar aqui. Porque aqui é diferente, porque é seu sonho e você está É, se realizando. Mas vamos pensar que não fosse. E você fala assim, cara, amanhã eu ganho na loteria e fui. Tá bom. O conselho do Open Mind tem que olhar e falar assim, tá bom, quem que sucede imediatamente, é de longo prazo, é de curto prazo, esse tipo de coisa. Então aí eu fui para lá, fiz e isso. qual era a empresa? Eu não posso divulgar, mas Tá. é uma multinacional na área de grandes quadros elétricos, uma multinacional alemã, né? Uhum. Fiquei pouco tempo, porque daí eu fui para Energisa, né? Então eu fiquei lá, se não me engano, 9 meses. Aí eu fui para Energisa, aí eu tive que mudar para Cataguases. Isso também é um dos desafios quando você tem, sabe, a vida de executivo e a vida de conselheiro. Às vezes conciliar as reuniões presenciais, É. isso é mais E alguma complicado. dessas empresas que você esteve como executivo, existia alguma entrave ou algum impedimento em relação a você atuar como conselheiro? Em todas tem regras. Então, que nem Que tipo de regra? por exemplo, aqui na Tecnogera, eu já era conselheiro do Grupo Unitar quando eu fui convidado para ser conselheiro da própria Tecnogera. Também por indicação. O dono me conheceu num projeto, né, o fundador, o Abraham, ele me conheceu uns 10 anos atrás em alguns contatos que a gente teve, inclusive eu tentei vender uma parte de um negócio de um outro fundo de investimento para o qual eu trabalhava para ele, a gente se conheceu e tivemos contatos esporádicos. Quando ele chegou nesse momento que ele está vivendo agora da empresa, a empresa crescendo muito, a empresa, inclusive, eu comentei aqui com o Lúcio, gente, que a empresa está a 6 quilômetros daqui. Fiquei até É, com bem. vergonha quando cheguei aqui hoje, eu não sabia que era tão perto. Devia ter vindo aqui antes, né? É, Mas a empresa crescendo muito, né? A empresa esse ano está crescendo 43%, tanto no segmento principal, que é segurança energética, né? Como no segmento que a gente entrou faz mais ou menos um ano, que são máquinas de acesso, plataformas de trabalho em altura, para manutenção, indústria, comércio, só que a gente entrou com a única frota 100% elétrica a lítio do Brasil. E o negócio está explodindo com a graça de Deus, né? e você E eu já tinha trabalhado com isso. ficou como conselheiro lá da Tecnogera durante quanto tempo? 7 meses, 7 meses e virou porque CEO. esses dois negócios estavam caminhando, né? E aí você vê, tem coisas na vida também que parece que são meio que destino, né? Quando eu fui presidente da Solaris, a Solaris era a segunda maior empresa do Brasil em acesso. Plataformas de trabalho em altura, manipuladores telescópicos, que é uma espécie de grande empilhadeira, compressores e geradores. A Tecnogera é hoje a líder brasileira no aluguel de soluções, não simplesmente o gerador, mas a solução completa. Então, um prédio que nem esse aqui, seu Lúcio. Cara, eu tô desesperado, teve o problema lá da concessionária, eu preciso garantir que eu vou ter energia, até por questão do ar-condicionado agora, que o calor explodiu. Só que não adianta você passar a mão no telefone e falar assim, eu só quero energia. Você quer alguém que chegue aqui para você e te dê a solução completa, né? Uhum. Porque muitas vezes você não sabe nem o que fazer com uma caixa chamada gerador, né? E eu já tinha trabalhado com isso também. Então, eis que a Tecnogera é a única empresa que eu conheço, provavelmente no Brasil ou nas Américas, que tem os dois negócios. Um negócio de segurança energética muito pujante, né?
há muitos anos, é o DNA dela, e há 1 ano e meio o negócio de acesso, né? Que ela já se catapultou aí para uma das 3 maiores do Brasil, só que com tecnologia de lítio. Então eu já tinha experiência de executivo em 2 empresas que tinham trabalhado justamente para isso. Então eu casava bem para um conselho, né? E o Abraham falou, cara, você tem a Mas, experiência aqui, é legal. mas quando você foi para a Tecnogera como conselho, era conselho consultivo. Conselho consultivo. Conselho consultivo. E qual era, digamos assim, o principal soft skill, né? Qual era o seu conhecimento que era mais utilizado no conselho? Por quê? Quando se monta um conselho consultivo, você tem ali um profissional que é um especialista em pessoas, o outro é especialista em marketing, o outro é o jurídico, e aí você vai naquele somatório ali de técnicas, né? Uhum. Qual era o seu? Foi marketing e desenvolvimento de negócio. Então você falava de geração de caixa. Cara, não tanto, porque como estava o business de acesso, que é esse de plataformas de trabalho em altura, um investimento enorme sendo feito, né, trazendo essas máquinas ali para o Brasil, tô aqui falando de máquina de até 44 metros de altura e máquina de 20 toneladas. Estamos falando de grandes máquinas para Uhum. construção, manutenção, um grande investimento. Num negócio que era um negócio de energia. Então, muito do meu aporte no começo era, tá bom, nós temos uma empresa de energia, energia temporária, flexível, segurança energética. Temos contratos de 1 dia a contratos de 5 anos. Temos SLA de 2 horas. Pra você ter uma ideia, hoje a maior rede de drogarias do Brasil e a maior rede de varejo veterinário do Brasil são nossos clientes com SLA de 2 horas. Ou é com o nosso equipamento, os nossos cabos, as nossas pessoas, ou com os nossos terceirizados controlados por nós. Então, é um business muito nervoso. Sim. É um business muito nervoso, né? Então, são mais de 2.000 atendimentos, né? 2.000 pontos de energia que a gente está alimentando a depender do mês, né? Uhum. E aí você está trazendo um negócio novo, que é um negócio de acesso, que é um negócio na área de construção, na área da indústria, na área da mineração, né? Como é que essas duas coisas, e esse business nascendo dentro do outro. Então, muito dos aportes nas primeiras 7 reuniões de conselho, né? Foram 7 meses, eram muito disso, né? Vamos discutir isso. Como é que isso aqui está acontecendo? Quais são as sinergias que a gente pode explorar? Eu lembro de reuniões assim muito ricas do tipo, tem sinergia? E teve, e tem. Impressionante como a força de venda já estabelecida de energia conseguiu levar também as novas ofertas para os clientes que também precisam de acesso. O mesmo cliente que está em manutenção. Então, eram discussões Eram demandas complementares, né? acabaram ficando, ou a Uhum. gente criou essa complementaridade. E isso Ótimo. foi Sim. muito interessante, né? Como estamos criando outras agora, né? Nós estamos trazendo os sistemas de bateria tracionárias, que são as plataformas de lítio. Pense num carro com bateria de lítio. Uhum. Imagine você que nós somos a primeira empresa que está desenvolvendo, e daqui a poucos dias a gente já vai ver isso, né, no mercado, que está desenvolvendo a aplicação disso para a área de energia casando o mesmo sistema de bateria. Lembra lá quando o Tesla falava que você podia alimentar a sua casa com a parte da bateria do carro que tinha sobrado? E à noite você poderia alimentar a sua casa, que também tinha tido solar durante o dia? Nós estamos trazendo isso para a realidade da indústria. Então, muitas das discussões eram muito ricas e são até hoje desse conteúdo estratégico, sabe? Porque se você fala só de finanças no conselho consultivo ou no conselho de administração, fica muito pobre, né? E um dos conselheiros lá, meu colega, ele fala, ele tem toda a razão, cara, é no máximo 30% do tempo no retrovisor. Nós precisamos saber o que aconteceu até aqui, como é que foi o mês, como é que foi o ano, como é que está a alavancagem da empresa, como é que estão os grandes clientes, como é que está o NPS, beleza. Mas não é isso que o conselho aporta valor de verdade. É na provocação aos executivos, aos acionistas, trazer essa visão de fora e falar muito sobre isso. Isso eu gosto muito, né? E mesmo como executivo hoje, eu me coloco muito nesse lado. Pô, será que a gente está fazendo certo do ponto de vista estratégico? Se eu não estivesse aqui, era assim que a gente deveria estar fazendo? É aqui que a gente vai ter que estar daqui a 3 anos? Isso eu gostava muito. Então, nesse conselho, nós tínhamos uma pessoa que falava muito de marketing e de pessoas, que é muito importante. Um puro financeiro, você acertou, né? E eu que vinha justamente com essa parte do negócio e tentando entender como é que a gente ia desenvolver o business a partir disso. Só que daí, em dezembro,
Foi uma grata surpresa quando o business, nos primeiros 6 meses, esse de acesso, foram muito bem, mas muito bem mesmo. Mérito aí a Tecnogera fazendo um trabalho brilhante, bateu as metas, e o Abraham falou assim, cara, isso aqui está crescendo muito, a empresa agora vai voar ainda mais do que tem voado. Você não toparia sair do conselho, ser CEO e com desafio adicional, que é sucedê-lo. Estou sucedendo o fundador, né? E que foi o CEO da empresa por 17 anos. Então também tem esse desafio. E a sua cadeira no conselho foi preenchida Não, daí a gente interrompeu momentaneamente, né, as reuniões de conselho e ele foi reestruturado há 3 meses atrás. Né? Então, por praticamente 4, 5 meses, a gente interrompeu, reestruturou. Os dois conselheiros continuaram ajudando em projetos, vamos dizer assim, separados, quase que comitê, e a gente retomou agora. esse ponto da sua história ele é muito interessante porque a gente está falando aqui da cauda longa, ou que hoje em dia se fala da slash career, né? Uhum. Você lá atrás, as pessoas muitas vezes se preparam para uma coisa dessa pensando que isso vai suceder à sua atividade atual como executivo. No seu caso, quando você começou a se formar como isso, você tinha pouco mais aí, ou menos de 45 anos, né? E você tinha pelo menos mais uns 15 anos pela frente ainda com o executivo, mas você já estava pensando nesse próximo passo. E ao mesmo tempo, esse próximo passo, ele não sucedeu. Na verdade, você fez paralelamente, né, como executivo e como conselheiro, e essa posição te abriu uma porta muito interessante em uma grande empresa como CEO. Então, ou Uhum. seja, as coisas são realmente interligadas e uma coisa acabou puxando a outra, e é a exemplificação disso, né? Vou aproveitar aqui a nossa audiência que está acompanhando aqui essa transmissão. Quem está assistindo a gente aí pelo LinkedIn, quero convidar vocês a nos seguirem, né? Segue lá a nossa página, que vocês vão ter sempre acesso a conteúdos como esse. E quero também pedir a vocês para poder compartilhar esse conteúdo. Compartilha esse conteúdo para fazer chegar essa história, né, e outras tantas inspiradoras a muitos outros executivos. Eu agradeço bastante. Falando um pouquinho, rapidamente, aproveitando a audiência aqui também, Arthur, se você me permitir, Claro. hoje no Open Mind nós temos 800 diretores e presidentes, muitos deles pensando no próximo passo da carreira, mas muitos também pensando exatamente em como eu compartilho ou eu troco informações para serem úteis no meu dia a dia aqui na minha organização, ou como eu gero negócio através desse relacionamento que está sendo construído. E tem algumas empresas que estão, a própria empresa trazendo seus executivos para o Open Mind, né? Queria agradecer aí a BIC, acabamos aí de fechar uma parceria para trazer todo o corpo da diretoria da BIC, o pessoal da Ticket também tem o corpo de diretoria da Ticket aí conosco, a TOTUS, a Localiza, enfim, grandes empresas que estão apostando nesse desenvolvimento dos seus executivos e no desenvolvimento de mercado através do network. Então, as portas estão abertas aí também para as organizações. Mas voltando ao tema aqui com o Arthur, É né? porque eu não te respondi a pergunta, tá? É, Você falou assim, tem regra? Tem regra. Por exemplo, na empresa atual, e está muito correto isso, né? Eu submeto o nome, né? Porque eu fiz um acordo. Eu estou trabalhando em um conselho enquanto eu sou executivo e vou manter isto, né? Isso é uma coisa também que é legal de você fazer antes, né? Para não acontecer o que aconteceu, por exemplo, quando eu saí da Alemanha e tive que ir para a Energisa, né? uhum, Eu deixei o pessoal frustrado e eu fiquei frustrado. Hoje eu não faço mais isso. Eu uhum. tenho um compromisso e eu vou assumi-lo e vou cumpri-lo. Então hoje, qual que é o acordo? Se eu mudar, por exemplo, de conselho, os acionistas da empresa que eu trabalho hoje, eles têm que aprovar. Eles têm que aprovar, olha, qual que é o tipo de empresa, ela é concorrente, pode ter algum conflito de interesse. Eu passo pelo diretor de compliance e eu acho isso tudo muito correto. É uma votação entre os Não, não conselheiros. é, não é votação, é olhar realmente, olha, o Arthur, ele é conselheiro numa outra empresa, ele vai mudar de conselho, vencer o mandato dele, ou ele vai mudar porque vai mudar, não importa, né? Eu submeto aos acionistas e ao diretor de compliance o nome do meu no novo E o conselho. quão negociável isso é para o Arthur Lavieri, essa possibilidade de você atuar
como conselheiro? Dando um exemplo, você, o Arthur, isso é apenas hipoteticamente, eu sei que você está extremamente desafiado e motivado aonde você está hoje, mas vamos supor que você vai partir para um novo desafio, né? Agora também como CEO de uma outra organização. Mas aquela organização tem uma regra, né, estabelecida que não permite que um CEO atue como conselheiro de outra organização. O quanto isso para você seria relevante? Muito. Eu estou convencido, de que eu sou melhor CEO e melhor conselheiro por acumular, mesmo que seja momentaneamente, mas esse momentaneamente pode ser por 5, 6, 7, 8 anos, enquanto eu puder, vamos falar assim, estou convencido que eu atuo melhor como CEO e como conselheiro enquanto eu estou acumulando as duas experiências. Não me sinto à vontade hoje de abrir mão. Eu te fiz essa pergunta exatamente para que a nossa audiência aqui também ela entenda esse cenário. Por quê? Você sabe que isso é importante porque você há 8 anos, né, vai para 9 anos que a governança entrou na sua vida, né? Uhum, Mas tem algumas pessoas que estão começando agora a ficar atentas a esse mercado de conselhos e etc. E muitas vezes não se atentam a isso. uhum, Estão no período de transição e simplesmente não negociam isso. uhum, Não me recordo de ter falado isso quando eu entrei na empresa. E às vezes, quando fazem o questionamento, levam para a empresa, tem essa porta na cara dizendo, olha, aqui você não vai poder fazer isso, uhum. né? Então, isso é importante, as pessoas se atentarem que tudo tem que ser negociado. Se você está buscando aí um novo mercado, mas ao mesmo tempo você é executivo, isso tem que ser exposto, né? Imagina que tem empresas que hoje investem muito na educação executiva. O fato de eu ser um conselheiro, por exemplo, é como se fosse uma educação executiva que a empresa não está pagando, mas que eu estou levando os benefícios o tempo todo. Você está fazendo benchmark, Eu né? estou fazendo benchmark, eu estou praticando governança, eu estou vendo uma outra realidade, eu estou trazendo coisas novas o tempo todo, né? E repensando, né, aquilo que está acontecendo, tendo contato com gente de outros mercados, por exemplo, como eu te falei, o Grupo Unitar, distribuição de bombas, acessórios, máquinas de solda, componentes para escavadeiras. Cara, isso é um mundo completamente diferente, onde eu não preciso ter conhecimento técnico do business propriamente dito, mas preciso entender de business, Sim. né? Ô Arthur, vamos. Depois a gente volta nesse tema governança, que é um tema que atrai muito as pessoas, mas tem um tema que está muito quente aí, né? Uhum. Literalmente quente. A gente está aí em pleno verão aqui em São Paulo. Hoje deve estar o quê? Uns 33 graus. E isso vem provocando, pelo menos aí para a companhia energética daqui, uma crise, né, energética pelo excesso de ar-condicionado ligado, né? Tem havido muitos apagões. Uhum. Aqui em São Bernardo, semana passada, foram 3 dias de horas e horas sem energia. Ao Uhum. mesmo tempo, vocês trabalham lá na Tecnogera com uma fonte de energia alternativa. São duas perguntas, né? E aí uma para mim parece óbvia a pergunta. A demanda de vocês aumentou, né? E como que vocês estão lidando com esse atendimento? Porque se houve uma sobrecarga para a Enel, eu Uhum. imagino que houve uma sobrecarga para vocês também, né? De Vocês, certa forma, pô, sim. a SLA de vocês, como é que fica nessa Uhum. história aí, né? E segundo, como que você vê isso? Você acha que para os próximos anos é algo que a gente precisa se preocupar? Acho e muito. A Tecnogera, ela está numa situação hoje privilegiada para entender esse mercado. Pouca gente sabe, eu acho que eu tenho que fazer um trabalho melhor de divulgação, olhando o meu lado de CEO, nós também temos uma frota de ar-condicionado industrial. Chillers, rooftops, né? Nós temos hoje mais de 20 mil toneladas de refrigeração. Por exemplo, para alimentar o ar-condicionado central de um shopping, 2, 3, 10, hospitais, etc. Vocês trabalham com isso? Trabalhamos com isso. A gente aluga a solução de refrigeração. Às vezes para um evento de uma semana, 15 dias, às vezes para ficar 3, 4, 5 anos. São pouquíssimas Você empresas que falando assim, fazem me isso. parece óbvio que isso poderia ser alugado, mas eu nunca parei para pensar que alguém alugasse É isso. porque o mercado de aluguel, ele está na sua infância no Brasil.
né? Então, basta você viajar para a Europa e Estados Unidos que você vê que aluguel lá, pouca gente quer hoje em dia uma furadeira de grande porte, quer alguma máquina de maior porte, você vai lá e aluga. Estados Unidos e Canadá, então, nem se fala. A gente está ainda na infância disso. O brasileiro, até culturalmente, é patrimonialista. Patrimonialista. Ah, Eu quero acabei de comprar. mexer num negócio de aluguel também, né? Ah, Estou num negócio de máquinas de vending machine, né? Máquinas ah, de café, máquina né? de café. É. Eu lembro o caso da Gran Coffee, que foi maravilhoso, né? Depois a gente pode falar disso em off, né? E acompanhei bem de perto quando estava lá com o pessoal do Pátria, né? Bom, mas de qualquer maneira, então esse mercado de rental cresce muito. E a gente entrou em 2016, depois de muito sucesso na Olimpíada, né? A Tecnogera tocou 50% da Olimpíada. E pouca gente sabe que a Tecnogera foi a fonte principal de energia em 2016 para as transmissões. Mais de 1 bilhão de pessoas no mundo viram os eventos, boa parte dos eventos, especialmente a conclusão, né, da Olimpíada, porque a Tecnogera era a empresa que era a fonte principal, não era a concessionária de energia. Por quê? Por causa de um tema de confiabilidade, né? Com umas centenas de geradores, todos eles interconectados, com equipes, etc. Então a gente vê muito desses dois lados, quer seja o lado que está puxando muito agora a refrigeração, né? Por conforto, por processo industrial, no agronegócio, né? E do lado da energia, né? As grandes cidades elas têm um desafio enorme, porque a grande realidade é que os ramais chegaram nos seus limites, né? Não é o caso aqui da nossa região. Estava vindo aqui trabalhar hoje, a gente ainda está numa região, vamos dizer assim, que a densidade é menor. Mas basta você olhar certas regiões de São Paulo e certas áreas também um pouco mais periféricas, que é óbvio que não tem mais como levar ramais, não tem mais como levar equipamentos sem grandes investimentos. Hoje existe muito radicalismo, né, Lúcio? Hoje tem muita gente, se tivesse enterrado todos os cabos não acontecia isso, e não sei mais o que, e tem até um pouco na minha visão de tema de uso político da crise, como sempre, né? Mas tecnicamente, agora olhando como engenheiro, a verdade é que tem que fazer um grande investimento, na verdade, em descentralização, fontes alternativas e backup de energia, né? Muita gente vem com extremismo, né? Nós, por exemplo, a principal fonte que nós temos de geração é gás, biogás, diesel e biodiesel, né? E muita gente, eu vejo muito extremismo hoje falando isso. Não, vamos pôr bateria, tudo solar em tudo. Ainda não tem isso tecnicamente no Brasil e no mundo, Lúcio. Salvo engano, você é empreendedor de energia solar, não? Não, eu não. Ah, então eu me confundi. Eu não. E aí, o que acontece? Você vai ser operado num hospital, ou você vai ganhar nenê, como o pessoal fala, num hospital. Se você for um cara assim um pouquinho mais detalhista, eu acho que você é, e você em algum momento te ocorrer perguntar o que que acontece aqui numa crise energética com esse hospital quando eu estiver numa cirurgia ou quando alguém da minha família estiver numa cirurgia, qual que é o backup de energia que tem aqui nesse hospital? Ah, é solar. Não, não existe solar como backup. Então também tem muita coisa que a gente precisa desmistificar. Hoje o que você quer é uma solução de backup de energia, onde você aperte um botão e você tem a confiabilidade daquela energia, né? Porque a energia é o insumo principal, né? Então, esse mercado, quer seja porque grandes investimentos de longo prazo são necessários na rede de distribuição e na rede de transmissão, ele vai continuar crescendo. As pessoas precisam do backup de energia e precisam ter alguma coisa confiável localmente, porque a intermitência vai aumentar. Nós estamos falando muito agora do problema de São Paulo, mas vamos lembrar que há apenas o quê? 3, 4 meses nós tivemos um quase apagão no Brasil, onde o pessoal inclusive culpou muito eólica, também teve muita discussão política. Faz pouco tempo, foi agora. Uhum. E o que que foi dito ali? Ah, as fontes de energia estão cada vez mais intermitentes. E é verdade. Você tem hoje mais de 20 giga, ou seja, mais de 10% do Brasil no solar. Você tem muito mais do que isso já não, o solar passou o eólico agora. Você tem praticamente isso no eólico. Você tem hoje provavelmente 30, 40% do Brasil em duas fontes que são intermitentes. Tem energia quando venta, tem energia quando faz sol. Que é óbvio que não é o tempo todo, né? Então, é óbvio que o Brasil está ficando cada vez mais intermitente. Porque o que regulava teoricamente a energia no Brasil antes? Hidrelétricas. Não é mais possível fazer grandes hidrelétricas e continuar crescendo com isso. Então é natural que a gente vá crescendo com outras fontes de energia. Só que essa descentralização e essa complexidade estão transformando o sistema num sistema mais intermitente. E está tudo bem. A gente que tem que parar de fazer uso político disso, fala assim, cara, tá bom, o que que eu faço na ponta para garantir energia enquanto paulatinamente eu vou trazendo novas tecnologias? Participei de um fórum há mais ou menos 3 semanas,
de cogeração de energia, onde só se falava de hidrogênio verde como uma solução para os nossos problemas. Eu acho que o hidrogênio verde virá e vai ser uma solução maravilhosa. A questão é, o que eu preciso fazer nos próximos 10 anos e não nos próximos 15, 20 e 30 para ter essa garantia. Por isso que a Tecnogera acredita muito que as soluções dela, gás, biodiesel, metano, baterias, né? Híbridos solares, que é diesel, bateria e solar no mesmo sistema, é aquilo que permite uma transição mais suave. É nisso que a gente está trabalhando estrategicamente. Como é que eu permito essa transição energética de uma maneira suave e sem os extremismos que a gente está vendo por aí? Mas você agora na cadeira de conselho, né? É, você acha que esse é um tema que tem que estar na pauta dos conselhos, que é o risco energético para 2024? Eu tô falando, não estou falando de futuro de médio e longo prazo, não. Estou falando de daqui a 30 dias, né? Claro. Você acha que esse vai ser um problema para muitas organizações aí no ano que vem? Claro, e aí não é aqui questão de fazer nenhum tipo de alarmismo, não é nada disso. Os exemplos estão dados, né? A gente tem visto nos últimos anos falhas, né? Inclusive falhas cada vez mais inesperadas, né? De um sistema que antes se falava que é um sistema cada vez mais interconectado e seguro. E não é, ele é um sistema cada vez mais complexo, né? É maravilhoso o trabalho que o pessoal faz na EPE e na ANEEL para realmente conseguir conciliar todas essas fontes, todo esse crescimento de um país onde, teoricamente, para cada 1% de PIB de crescimento que você tem que ter 3, 4 a mais, né, de crescimento da energia. Isso é maravilhoso. Só que a gente está vendo o que está acontecendo. Nós temos muitos clientes no agro, Lúcio. Impressionante a quantidade de clientes que não têm energia. Nós estamos em 2023 entrando em 2024. E quando tem energia, ele fala assim, olha, eu preciso de 500 quilowatts aqui para minha... Caso de ontem, um cliente nosso. Preciso de 500 quilowatts para fazer o processamento do meu algodão. A concessionária consegue disponibilizar para ele 150. E o resto? Então, estamos desenvolvendo o projeto. Solar, diesel, com ou sem bateria, como é que a gente faz? Porque ele precisa de energia, senão não gera emprego, não gera o algodão, né? Isso está acontecendo em todo lugar. Se eu estou numa cadeira de conselho de uma empresa que demanda energia, né? E difícil imaginar uma que não demande, às vezes um grande escritório, um banco, né? Um hospital nem se fala, precisa de energia. Quando a gente faz análise de risco e análise de continuidade de negócio, a pergunta é: eu estou tranquilo quanto a isso? É a mesma discussão do cybersecurity atualmente. Eu estou tranquilo quanto a isso, né? Porque a questão não é mais se, é quando. Acho que ninguém pode se iludir. Agora, então, a gente ouviu muito nos últimos anos falar cybersecurity, agora é energy security. Com certeza absoluta. Inclusive, saiu ontem uma pesquisa da Ipsos, né, que eu convido o pessoal a entrar no Google e olhar, ela é pública, que inclusive faz as perguntas nas grandes economias do mundo sobre aquilo que é mais importante para cada uma dessas economias, né, para os usuários, para as indústrias, para as pessoas que tomam as decisões, e a gente vai ver que o tema segurança energética subiu muito de ranking Muito. no mundo inteiro. E por quê? No Brasil, por causa, onda de calor, essas duas, três grandes falhas que realmente serviram como um alerta. Uma delas foi nacional, outra delas pegou na cidade mais, né, economicamente ativa e maior do Brasil. Nós temos duas guerras acontecendo agora, né? Vamos lembrar o que aconteceu com gás é energia. Vamos lembrar o que aconteceu com o gás há menos de 2 anos, quando começou a tragédia entre a Rússia e a Ucrânia. E explodiu o valor de gás. Estudar um pouquinho o que aconteceu na Alemanha, né? A Alemanha, ela se viu em péssimos lençóis com o inverno chegando e ela dependendo do gás. Algumas pessoas não fizeram análise de risco, só que eles tiveram a disciplina de em 2 anos mudar de figura. Então, eu acho que num conselho, cybersecurity, energy security, people well-being, já que a gente está falando É. dos termos em inglês, são todos temas que deveriam fazer parte e fazem de muitos, muitos conselhos. Vamos falar de planejamento estratégico, né? A gente sabe que muitas organizações têm picos sazonais, né, de demanda, como, por exemplo, as empresas de logística ou as empresas do varejo durante a Black Friday, né, o Uhum. período de Black Friday. Então, eles montam operações complexas para atender um único período. Você, no seu negócio, tem isso, que foi, por exemplo, esses picos de energia, esses problemas que nós tivemos aqui em São Paulo. Quem socorre isso?
Quem socorre isso é a Tecnogera, com Uhum. seus geradores lá. Socorre quem? Os hospitais que estão prestando socorro para as pessoas. Como que você lida com isso, né, Uhum. em termos de planejamento de equipe, estrutura, para suportar uma coisa que, ao mesmo tempo que é esperada, Uhum. você não sabe quando isso vai acontecer e nem quanto tempo vai durar o problema. Como que vocês se preparam, fazem um planejamento disso daí? Bom, primeiro que eu tenho uma bênção, né, ao ter assumido a Tecnogera, porque os fundadores, né, a Andrea e o Abraham, eles imprimiram na empresa uma coisa que agora que eu estou dentro dela, eu descobri que é um diferencial enorme, que é o 24/7. Às vezes você está fora de certas empresas que falam no 24/7, você acha aquilo meio lendário, você acha aquilo meio, não é possível, como é que uma empresa faz 24/7? Ao entrar na Tecnogera, eu descobri que a empresa é 24/7. A gente paga plantão fiscal, comercial, operacional todos os dias. Uma parte da minha folha é sobre aviso todo dia. Nós temos atendimento de primeiro nível 24 horas, segundo nível 24 horas e uma empresa de prestação de serviço que atende o telefone se os outros dois não atenderem. O fundador, ele faz questão, no caso de um não atendimento fora do horário, de saber o que, que aconteceu. Eu estou na empresa há 11 meses, aconteceram duas falhas. Duas falhas. Nós vamos fazer a cariação para entender por que, que aquele telefone não tinha sido atendido. Gera-se relatório para toda a diretoria da empresa. Eles criaram uma cultura do atendimento 24/7 maravilhosa. Mas por que, que eles criaram isso? Eles criaram porque eles começaram pequenos. E se eles fossem alugar uma caixinha chamada gerador, sem serviço, sem o 24/7, sem pegar contratos que outros já estavam confortáveis e não queriam pegar, eles não teriam crescido. Para hoje a gente tem uma frota de quase 600 megawatts, Lúcio. Hoje a nossa frota é de mais de 600 megawatts. Nesse momento eu estou com 1.200 geradores espalhados em atendimento no Brasil. Então eles imprimiram isso. Então eu começo com essa bênção, né, de uma empresa que criou esse DNA que demora anos para criar, para o negócio caminhar. E os clientes, especialmente esse que você falou, eles valorizam isso. Hospital. Hospital todo mês, os mais de 30 hospitais que a gente cuida, recebem uma visita tendo problema ou não tendo problema. A nossa telemetria, a gente tem uma central de controle de operação, com mapas digitais, etc. Está mais do que convidado, os colegas também do Open Mind para conhecer. Tem lá. Quero ver todos os hospitais que vocês estão cuidando. O que, que você está na telemetria? Quais máquinas estão funcionando? É a tal da Control Tower. Mais do que isso, é tudo digital com os indicadores todos da telemetria. Hoje, Lúcio, a gente sabe quando um cliente tem problema na ponta, se vai faltar combustível no gerador dele, às vezes o diesel é até dele, antes dele saber. E a gente avisa. Vamos marcar isso aí para a gente ir lá conhecer. Quero conhecer Isso é essa. confiabilidade, né? Então, quando você fala desses clientes, a gente já tinha entrado como parceiro deles na expansão. A gente tem a sorte de ter ganho nos últimos, pelo menos aí 12 meses, os contratos de expansão dos maiores varejistas digitais do Brasil. Que conforme eles vão crescendo, eles vão pegando novos galpões, etc., eles precisam de energia de backup e, em muitos casos, eles precisam de segurança energética, porque a rede é tão instável onde eles estão, né, que as esteiras de sorting, por exemplo, que são aquelas grandes Sim. esteiras que fazem, aquilo não pode parar, porque é um transtorno enorme. Então a gente já vinha atendendo esse pessoal com a expansão, né? Levando os nossos equipamentos alugados, porque esse pessoal, eles já sacaram que não vale a pena ter o gerador. Há muito tempo. Cara, isso aqui não é meu business. Eu não É. quero ter uma empresa de manutenção aqui dentro. Eu quero contratar alguém que coloque um ativo aqui dentro e que cuide para mim de manutenção, de diesel, de preventivo. Eu não quero ter que olhar ali quantas horas. Será que vou ter que trocar o óleo? Será que eu vou ter que trocar a correia? Tá tudo bem? Vou ter que fazer um teste? Não. Ele aluga tudo aquilo, aquilo deixa de ser capex para ele, investimento em ativo, passa a ser opex para ele, porque o capex foi meu. Sim. Eu cuido, só que de uma maneira muito mais escalável para ele. Então a gente já vinha atendendo assim. Ainda ele tem incentivos fiscais sobre isso, né? Exatamente, né? Então, o que que aconteceu? A gente já vinha tratando especialmente com esses grandes varejistas. Teve o tema de São Paulo, né, que deixou todo mundo em alerta. Meu Deus do céu, será que vai acontecer um problema parecido com esse justamente na Black Friday, né? Então, obviamente, o que foi feito é que dias antes, uma operação de guerra, né? Vamos rechecar tudo, onde que a gente vai ter que ter gente em plantão mais próximo, quais são os nossos funcionários ou os nossos prestadores de serviço, né? Cadastrados por nós, controlados por nós, perto da onde é que eu tenho que ter o backup do backup, que é uma coisa que também muito pouca gente discute, né?
Se você, Lúcio, você é o administrador desse prédio e nesse prédio tem clínicas e eu vi que tem, né? Uhum. E você acha que energia é super importante, né? Você vai preferir um gerador ou dois geradores? Dois. Dois. Isso que você acabou de falar, que você concluiu aqui rápido, pasme você, 90% do pessoal não pensa nisso, não está ainda preocupado com isso. É muito do nosso trabalho, fala, gente, olha, aqui seria melhor a gente colocar dois dessa forma, vamos pensar na redundância assim, é o nosso trabalho de consultoria. Prevenção. Prevenção, porque, cara, é a famosa quem tem um não tem nenhum, né? Então, se você está com medo da intermitência da sua rede, por N razões, né? Cara, vamos, já que a gente vai fazer um backup, vamos fazer um negócio legal? Mas na hora que o problema se estabelece, né? Que você, por exemplo, tem os apagões, né? Uhum. Os apagões afetam a sua operação e eles aumentam a demanda de Imediato. atendimento de vocês? Imediato. Naquele final de semana, para você ter uma ideia, nas 48 horas do final de semana, ou seja, da meia-noite para o sábado de sexta, mais 48 horas, nós recebemos 5 vezes mais chamados que a gente recebe no mês típico. E que tipo de chamada? Cara, é sempre preciso de energia, preciso de um gerador, em muitos Então é um casos chamado comercial. é o chamado comercial. Pelo amor de Deus, eu preciso de ajuda, né? Porque, Você tem gerador? na verdade, o problema não é seu, né? Não é os seus geradores que deram problema, é a Não, energia externa. não Então é. você tem chamados comerciais. Chamados comerciais. Você tem gerador, etc, né? Os geradores que a gente tinha disponível dos tamanhos que o pessoal precisava na emergência, porque a gente sempre, obviamente, mantém uma quantidade de geradores para as emergências. Mas aqueles que a gente podia disponibilizar, eles acabaram nas primeiras Porque, na horas. verdade, o gerador, eu imagino que a maioria dos seus contratos são contratos de longo prazo. Não, a gente tem coisa de 3 meses, 4 meses, às vezes Então atendimentos de duas você tem uma horas. frota Temos. ociosa, né? Vamos dizer assim. Eu diria para Qual que é a você. ociosidade da sua frota? Hoje é muito baixa. Hoje ela é menos de 10% ociosa. Você chama de frota também? A gente chama de frota, mas a gente não chama de ociosa, porque na verdade é parte do meu negócio ter estrategicamente disponibilidade. É diferente de outros negócios. O Lúcio é um grande cliente meu, né? Em algum momento, o Lúcio que hoje já aluga comigo 100 geradores, porque não é só o gerador, vamos lembrar que eu estou te alugando o gerador, cablagem, cabo, ART, te ajudei a construir a base que você precisava, tanque de diesel. Cara, tem um mundo de coisa ao redor, não é só o gerador, né? E o Lúcio é um grande cliente meu e ele já tem 20 instalações comigo. Existe uma probabilidade do Lúcio me ligar e falar assim: cara, você é meu parceiro há 5 anos, eu preciso urgente de mais dois, concorda? Sim. Isso vai acontecer, é parte do nosso business. E se você não atende, Alguém vai atender. é o momento que você está abrindo Alguém espaço vai atender. para um novo entrante. Então, o que eu costumo falar, inclusive em outras empresas de rental que eu já trabalhei, não é bom você ter a tua capacidade de frota 100% tomada. Sim. Não é bom. Você sabe que o meu histórico profissional é de rente a car, né? É. Então, é bem isso. Mas, Arthur, a gente está chegando aqui já próximo do final da nossa conversa. É uma conversa que cada um dos pontos que a gente passou aqui, a questão energética, a questão de governança, a questão de liderança, a questão de planejamento, daria um programa. Então, Obrigado. já te faço um convite para você retornar, a gente conversar novamente, mas eu queria, como aqui um ponto final para a nossa conversa, eu gostaria que você deixasse aqui para os profissionais aí que estão começando uma carreira como conselheiro, né? Eu gostaria que você que é um conselheiro, eu gostaria que você deixasse um conselho para esses futuros conselheiros. Cara, a primeira coisa que eu converso com alguns amigos e tenho visto em alguns cursos, né? Porque você acaba fazendo um bom networking nos cursos também, né? Eu noto que algumas pessoas estão encarando a carreira de conselheiro muitas vezes como talvez o único caminho, depois de uma carreira executiva. Eu acho isso estranho. É uma coisa que me chama a atenção, sabe? Mas por que isso, né? É óbvio que você pode aportar muita experiência, mas a primeira coisa, vamos entender o que que é um conselho, o que que é uma dinâmica de conselho. Eu tenho amigos que sofrem porque fizeram a transição rapidamente e estão misturando conselheiro com executivo ainda, Isso é né? comum. E saem das reuniões de conselho, pasme você, quase que de mau humor, né? Com coisas que viram que se eles fossem executivos, seriam, mas você não é, né? Então a primeira coisa é, você gosta desse ambiente, que é um ambiente de
conversas mais estruturadas, de análises, de pré-análises, tem que ter disciplina. As melhores reuniões de conselho que eu participo são aquelas que você se preparou 48 horas, 72 horas antes, que o material foi bem distribuído, que você fez, que a pauta foi estudada antes. Você gosta desse ambiente? Você acha que a experiência que você tem é legal para levar para esse ambiente? Né? Você vai conseguir contribuir, porque não é porque você eventualmente não é um executivo de finanças que você não tem o que contribuir e tem obrigação de contribuir na hora que vai estar se discutindo uma estratégia de alavancagem, uma estratégia de investimento. Essa parte é difícil, essa parte é mais árida. E aí você percebe que algumas pessoas se retraem. Não era bem isso, né, que eu estava querendo. Cara, não, você tem experiência para aportar? Provavelmente tem. Você quer ir para um negócio cujo desafio intelectual é maior? Ele é maior. Ele é maior. Porque você está ajudando através de outros e pegando pontos de informação que tem que ser muito críticos. Você não está mais no dia a dia de uma operação. Você tem que estar antenado fora. O que que eu estou aportando aqui nessa. Eu estou lendo? Eu estou indo em algum fórum? Eu estou fazendo uma reunião com outros executivos? Eu estou trazendo insights? Né? E não é todo mundo que tem disciplina, não é todo mundo que tem paciência. E não é todo mundo que tem tempo. Mas se isso for respondido, eu acho extremamente enriquecedor, né? Para o seu intelecto, para aquilo que você pode aportar. Eu saio das reuniões de conselho que eu participei, da vasta maioria delas, eu saio realizado. Sabe quando você sai e fala assim, meu, hoje eu aportei. Você percebe, às vezes, que você fez uma pergunta que poderia até parecer fora da caixa, mas que aqueles executivos que estão ali, não só o CEO, às vezes está ajudando outros executivos, eles falam, caramba, porra, isso é uma coisa legal, vamos falar depois sobre isso? Cara, eu não tinha pensado, onde que você já viu isso? Porque você também é uma pessoa que está levando e trazendo insights que eles no dia a dia, e a gente vê isso como executivo de empresa, É. você não tem tempo, é muito difícil, né? Então, se essas coisas são coisas que te chamam a atenção, que mexem assim um pouco aí com o seu coração, vale a pena estudar, olhar, entender o que que é governança e o que que você pode aportar. E a segunda coisa é, eu me identifico com o propósito daquela empresa? O meu colega conselheiro no Grupo Unitar chama Udo. E ele tem um propósito. E é muito interessante a história dele. Ele até escreveu um capítulo de um livro sobre conselheiros, que eu queria citar aqui para você. Ele assistiu a família perder, por falta de governança e falta de controle de risco, uma empresa média muito promissora. E ele colocou no coração dele: eu vou ser um conselheiro consultivo, um conselheiro de administração só de empresas médias e só de empresas médias que estejam enfrentando aquele momento que é da transição da média para quase grande, onde tudo acontece. As pessoas, a estrutura, a alavancagem financeira, tudo muda. Quando você vai de 100 para 200, de 200 para 300 milhões, tudo começa a mudar muito rápido. E ele colocou isso como um propósito. E ele luta por isso, ou no pro bono ou como consultivo. É muito bonito. Eu acho que foi uma contribuição aqui fantástica essa parte final, porque realmente tem muita gente que está, sim, concordo com você, encarando isso como a única opção, né? E essa não é a única opção. Se essa pessoa tem esse perfil mais executor, né, ou de executivo, é, é, existem outras opções, né, de você trabalhar, por exemplo, como um consultor, uma consultoria, né? E são coisas que existem já há muito tempo aí no mercado. A pessoa precisa realmente entender como funciona, o que é, para quem é isso daí, para não se frustrar. Mas, Arthur, achei fantástico a nossa interação aqui. Quero te agradecer mais Eu uma que vez agradeço. por duas coisas, né? Primeiro, por você ter apoiado o Open Mind desde o início, né? Participando, indicando pessoas, né? Você sempre foi um cara que fortaleceu a nossa rede porque você viu o valor nesse ambiente de troca, de benchmarking, de visibilidade, de networking. Então eu quero te agradecer por tudo isso. E quero te agradecer também por ter cedido seu tempo aqui para poder trazer à luz alguns temas importantes aqui para o nosso público. Então, meu muito obrigado e quero você aqui de volta para a gente bater mais um papo sobre alguns assuntos importantes aí que a gente conversou aqui hoje. Vai ser um prazer. Obrigado, Lúcio. Obrigado a todo mundo. Pessoal, obrigado a vocês também que acompanharam o nosso Open Mind Talks de hoje, né? O nosso podcast. Sigam a gente aí nas redes sociais. Siga também o Arthur Laviero, procura ele lá no LinkedIn. É uma pessoa extremamente generosa nas suas trocas e as suas contribuições. E o Open Mind está de portas abertas aí para grandes líderes que queiram se desenvolver também.
Obrigado, pessoal. A gente se vê no próximo. Você ouviu Open Mind Talks com Lúcio Júnior.